Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram, livro do Gênesis, capítulo de número. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Livro do Gênesis, capítulo de número 28, versículo 16. Minha gratidão a Deus por retornar a esta casa, poder rever meu amigo pastor Igor, sua família, e também desejar aos meus irmãos toda sorte de bênção. A vida não é fácil, irmãos. A vida é repleta de lutas, de desafios. Você tem que ser muito resiliente para vencer. A nossa vida aqui nessa terra, ela é marcada por muitas batalhas. Mas a Bíblia diz que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, o que eu posso rogar a Deus pelos meus irmãos é que você não desista. Você não volte atrás, não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Deus vai dar um jeito nisso tudo e vai te dar vitória para Jesus ser glorificado na sua vida. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 16. Vou ler como está na minha tradução. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. Toda a igreja repita comigo: e eu não sabia disso. Vamos lá, mais forte. Mais uma vez. Então, antes de se assentar, diga para o teu irmão: você não sabia, mas vai ficar sabendo. Podem se assentar, meus irmãos. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe. Meus queridos irmãos, Deus coloca uma palavra hoje no meu coração sobre um episódio que foi vivido por Jacó. Jacó, pastor Igor, ele sempre foi, a Bíblia diz que Jacó era da tenda, o seu irmão era do campo, então Jacó era de casa. Jacó não era acostumado com a solidão, não era acostumado a ficar só. Jacó era acostumado a viver no convívio da família, na dependência do lar, junto com as suas pessoas, diferente do seu irmão que era mais independente. Mas houve um episódio na vida de Jacó que fez Jacó sair em uma fuga para salvar a sua própria vida. E nessa fuga, Jacó não pôde levar a família junto. Jacó foi sozinho. Jacó foi? Vamos lá, todo mundo, Jacó foi? Porque tem luta na vida da gente, irmão, que o pai entra no meio, a mãe entra, os amigos entram, o pastor entra, os parentes entram, mas tem luta da gente que a gente tem que enfrentar sozinho. Tem luta na vida da gente que não adianta, ninguém consegue ajudar a gente. É uma luta que ela é nossa. Ela é particular, ela é pessoal. E o Jacó agora, pastor Igor, ele pega um caminho, indo para um lugar onde ele não conhecia, para um lugar onde ele não sabia onde era. E a noite chega, e o Jacó, a Bíblia diz, você lê o contexto, que Jacó entendeu que precisava passar a noite. Diga comigo, passar a noite. Os irmãos concordam comigo que por mais lindo que seja um dia, a noite vai chegar, sim ou não? E por mais tenebrosa que seja a noite, o dia também vai chegar. Eu aconselho as pessoas nas minhas pregações, quando eu pastoreei a igreja há muitos anos, você tem que aceitar que é necessário passar a noite. Mesmo que você queira, a vida não é só dia, não é só sorriso, não é só saúde, não é só alegria.
Não adianta você dizer, pastor, eu não quero passar por isso. Você imaginou um dia que ia ficar deprimida? Nunca. Você imaginou um dia que ia à falência? Nunca. Você imaginou um dia que ia ter um diagnóstico desse que você recebeu? Nunca você imaginou passar isso. Agora, depois que você recebe a notícia que você vai passar por uma luta, por um luto, por uma prova, por uma tribulação, por um deserto, você tem que entender que é necessário passar a noite. Pegue a mão de um irmão e diga assim, irmão, é necessário passar a noite. Não adianta você desesperar, a noite existe. Não adianta você querer que o sol brilhe o tempo todo, que a alegria seja o dia todo. Um dia a noite chega para a gente. E quando a noite chega, a gente tem que entender que precisa passar. Olha, irmãos, eu conheço muita gente, mas muita gente desse mundo. Eu conheço gente que entra numa depressão e se mata. E eu conheço outros que entram numa depressão e entendem que é necessário passar a noite. É uma fase da minha vida, vou enfrentar isso. Eu vou chorar, eu vou sofrer, o mundo vai ficar cinza, as coisas vão perder a cor, vão perder a graça, mas eu vou passar. Eu vou ser resiliente, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, eu vou ter fé em Deus. Tem gente que recebe um diagnóstico e não morre da doença, morre de tristeza, morre de desespero, morre de angústia. Tem outro que recebe o diagnóstico e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar essa doença, eu vou fazer esse tratamento, eu vou para cima, eu só vou morrer na hora que Deus quiser. Tem gente que recebe uma notícia na família, vai logo para a loucura. Tem outro que recebe a mesma notícia e diz, eu preciso ser forte. Eu preciso... Não, levanta comigo as duas mãos aos céus. Joel capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha resiliência, tenha paciência. É necessário passar essa noite. Não, mão levantada ao céu, o melhor vai vir agora. Pega a mão de alguém e diga para ele, é necessário passar a noite. Diga para ele assim, mas ainda que o choro dura uma noite, a alegria virá no romper da manhã. Suporte esta noite, porque amanhã vai chegar. Essa depressão não vai durar para sempre, não. Essa luta financeira não vai durar para sempre. Essa tribulação sua não vai durar para sempre. Agora você tem que entender que é necessário passar a noite. Não tem como correr disso. Não tem como correr disso que você está vivendo. Você vai ter que enfrentar. Não adianta você fingir que não é verdade. A noite chegou para alguns de nós. Não adianta você dizer, pastor, eu não aceito. Esses dias um irmão chegou para mim e disse para mim, pastor, mas eu profetizo. Eu falei, não, irmão, agora profetizar não resolve nada não. Tem que aceitar e passar. Depois que você vê uma pessoa dentro do caixão, se você não aprender a enfrentar o luto, sua vida não anda mais. Se você entrar numa depressão, escuta o que eu estou lhe dizendo, se você entrar numa depressão e não for resiliente, na próxima ida sua no psiquiatra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a dose do remédio. Porque ele vai aumentar a dose, porque o efeito diminui e a dose aumenta. Por quê? Porque se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Levante comigo as duas mãos aos céus e diga, eu vou passar por esta e vou sobreviver. A mão de Deus está sobre a minha casa, a mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus está sobre a minha família. Jacó ficou sabendo de algumas coisas que ele não sabia, e às vezes nós também, pastor Igor, não sabemos. Quando Jacó entendeu que precisava passar a noite, ele entendeu que não adiantava passar a noite acordado. Ele tinha que dormir, porque desespero e fé não combina. Desespero e fé não dá liga. E o Jacó, a Bíblia diz que ele é acostumado com a casa, ele é acostumado com a tenda, ele é acostumado com o conforto. Ele agora está num deserto. Onde ele está? Todo mundo, ele está em um deserto. Só que a Bíblia diz que ele coloca a cabeça numa pedra. Ele coloca a cabeça em uma pedra. Mas a Bíblia não diz só que ele coloca a cabeça na pedra. A Bíblia diz que ele coloca a cabeça na pedra e dorme. E o quê? Bom, tem gente que não dorme em cima de um colchão de 30 mil. Tem gente que não dorme com o ar-condicionado ligado. Tem gente que não dorme dentro de um quarto, numa cama king, com um edredom maravilhoso. Não, tem gente que não dorme. Tem gente que não dorme com dinheiro guardado no banco.
com saúde no corpo. Tem gente que não dorme. A primeira coisa que Jacó descobriu, e nós também precisamos descobrir, é que neste deserto é possível dormir. É possível descansar. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Eu vim aqui esta noite como um porta-voz de Deus para te dizer: não deixe esse deserto roubar tua noite. Não deixe esse deserto roubar teu sono. Não deixe esse deserto roubar tua confiança. Não deixe esse deserto roubar tua paz. Deus está te dizendo esta noite: descansa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle de tudo. Quem pode dar glórias ao nome de Jesus? Mas vamos lá, pastor, isso é possível? Eu vou te dar aqui 3 exemplos, podia dar mais. A Bíblia diz que Pedro estava preso e morreria no dia seguinte. Qual dia ele morreria? No dia seguinte. O edito já tinha sido dado. Herodes já tinha dito, porque Tiago tinha sido morto. Pedro morreria no dia seguinte. Aí a Bíblia diz que a igreja está orando. Aí Deus manda um anjo lá na prisão. Quando o anjo chega na prisão para salvar Pedro, a Bíblia diz assim que o anjo encontra Pedro dormindo. Encontra Pedro como? Você dormiria sabendo que ia morrer no dia seguinte? Você dormiria sabendo que no dia seguinte a tua cabeça ia rolar? Pois Pedro deitou no meio de 2 soldados e disse: eu não posso mudar decreto. Quem muda decreto é Deus. Eu não mudo o resultado de exame, pastor. Quem muda resultado de exame é Deus. Eu não mudo o diagnóstico, mas eu sirvo um Deus que muda. Derebaia Súria. Levanta comigo as 2 mãos ao céu. Não libere uma palavra de glória ao nome daquele que muda diagnóstico, que muda decreto. Ele me trouxe aqui esta noite para te dizer: vai para casa e descansa. Vai para casa e dorme. Vai para casa e confie. Deus está cuidando de todas as coisas. Não deixe este deserto roubar tua paz e teu sono. Espera aí. Adão está lá no jardim sozinho, angustiado. E Deus olhou para o homem e viu que não era bom o homem ficar só. Mas para Deus criar Eva era necessário uma operação. Uma o quê? Deus tinha que rasgar Adão aqui, ó, para tirar uma costela. Aí a Bíblia diz que para Deus operar Adão, Deus fez Adão um profundo sono. Quando Adão dormiu, Deus fez o quê? Operou. O que Deus fez? Porque Deus não opera ninguém acordado. Deus não opera ninguém no desespero. Diga para o teu irmão: descansa que Deus opera. Sai dessa agonia, irmão. Sai desse desespero. Sai dessa inquietação. Talvez Deus não fez ainda por causa desse corre-corre, dessa loucura. Deus está te dizendo: descansa em mim, porque eu vou operar um grande milagre e meu nome vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Jesus está atravessando um canal do mar da Galileia, e a Bíblia diz que veio um forte vento que jogava o barquinho de um lado para o outro. E os discípulos desesperados. Discípulos o quê? Bem parecido com a gente assim. Jesus está no barco, mas parece que não está. A gente fica jogando água para fora, desesperado, tentando mexer no leme, na vela, no remo. Aí a Bíblia diz que eles foram procurar Jesus. Quando eles foram procurar Jesus, o barquinho dançando de um lado para o outro, no meio das ondas, Jesus estava... O que Jesus estava? Aí eles foram lá, acordou Jesus e disse assim: acorda, mestre, o senhor não vê que nós perecemos? Jesus poderia ter dito: pastor Igor, obrigado por me acordar. Se vocês não me acordam, o barco afunda. Jesus poderia ter dito: obrigado por me acordar. Se vocês não me acordam, vocês afundariam. Não, Jesus levantou nervoso, olhou para eles e disse: homens de pequena fé, por que não crestes? Por que duvidastes? Eu estou aqui, era para você estar dormindo comigo, porque o barco que eu estou não afunda. Eu não coloco ninguém em canoa furada. Pegue a mão do teu irmão e diga: Deus não te colocou num barco furado não, irmão. Ele é responsável pela tua vida. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que neste deserto você pode descansar. Só que a Bíblia diz que Jacó dormiu. Mas logo em seguida o texto continua dizendo que Jacó dormiu
E depois que ele dormiu, ele sonhou. Ele o quê? Sonhou. Mas ele estava no deserto? Sim ou não? Sim ou não? No meio de uma noite escura, sim ou não? Você sabia que o deserto é o lugar mais instável do mundo? O deserto pode fazer alguns graus abaixo de 0 à noite e pode fazer alguns graus acima de 50 de dia. As piores serpentes do mundo são de onde? Do deserto. O lugar onde tem mais escassez de água e comida é onde? O deserto, irmão. Mas a Bíblia diz que lá no deserto, sem água, sem comida, escuro, Jacó sonhou. Jacó o quê? Só para o teu irmão ter a fé aumentada, diga para o teu irmão assim: eu estou no deserto, mas eu não estou tendo pesadelo não. Eu estou sonhando neste deserto. Tem alguém sonhando no deserto aqui? Levanta a tua mão, porque você vai dar um grito de glória agora. Deus está dizendo: meu filho, sonha saindo dessa. Sonha dando a volta por cima. Sonha com tua família congregando. Sonha, andarabaia, súria. Levanta a mão e dá glória a Deus. A graça de Deus está sendo derramada aqui essa noite. Deus está dizendo para alguém: ouse sonhar no meio desta angústia. Ouse sonhar no meio desta luta. Só os sonhadores do deserto, levante a mão e dê glórias ao nome de Jesus. Irmãos, tem gente que o deserto rouba o sonho dele e ele passa a ter só pesadelo. Eu conheci um irmão na cidade de Mauá, me perdoe, Diadema. E esse irmão, ele, muitos filhos, um irmão que gostava de orar no monte, assim, um irmão bem espiritual. E quando esse irmão saía da casa dele, saía ele, a mulher e aquela ruma de menina atrás, muito menino. Quando foi um dia, esse irmão chegou de madrugada em casa, foi para a vigília, levou a família todinha. Os meninos veio, um dormindo, outro cambaleando, outro no colo da mãe, o pai arrastando o outro. Tava uma garoazinha lá em São Paulo, daquela chuvinha fininha, irmão, chata. Aquilo é frio, vem junto com o vento. Naquele dia o irmão se indignou, pastor. Falou pro menino assim: abre o portão da garagem. O menino disse assim: ainda tá pé, pai. Ele disse: rapaz, só obedeça, papai, vai lá. Aí o menino foi lá, abriu os 2 portões da garagem assim. Sabe o que o irmão fez? Mandou todo mundo entrar para dentro, foi lá no meio da rua e fez assim, ó. Entrou dentro da garagem e falou pro menino: agora fecha o portão. O menino olhou e disse assim: rapaz, papai tá ficando doido. Papai entrou aqui como se estivesse entrando com um carro. Foi lá, fechou o portão. O vizinho da casa do lado falou assim: o senhor é daquelas igrejas que ora pro doente, que faz campanha de oração? Ele disse: o senhor não iria comigo no hospital orar por uma pessoa? Não falou quem era, era o patrão do vizinho. Já tinha feito tratamento na Europa, na América, indo de mal a pior. O irmãozinho colocou o vidrinho de óleo dele no bolso, ele é presbítero. Foi lá no hospital, chegou lá no hospital, orou, ungiu o homem e a oração da fé salvou o doente. O homem foi curado. Escute, o homem foi curado, o irmão não sabia. O homem melhorou. Depois que o homem estava com todos os exames provando a cura, chamou o funcionário e disse assim: rapaz, aquele irmão da igreja que orou por mim, milagre não se paga, mas eu tenho que dar pelo menos um presente para ele. Pagar minha cura não tem como não. Eu gastei milhões e não fui curado. Eu queria dar pelo menos um presente para ele. Você que é vizinho dele deve saber o que ele precisa. Aí o vizinho dele olhou para o patrão e disse assim: olha, ele é casado, ele tem um monte de menino e ele não tem carro. A igreja é longe. Aí o patrão disse assim: se ele tem muito menino, tem que ser um carro grande. Tem que ser um carrão bem grande. Aí mandou comprar um carro grande, de 7 lugares. 0 quilômetro, e mandou chamar o irmão lá na empresa. Aí quando chegou lá na empresa, o camarada testemunhou o milagre e deu o carro para o irmão. Aí o irmão foi para casa. O irmão estava sozinho. Quando ele buzinou, quem veio? O maiorzinho, o filho primogênito dele. Quando o menino viu, não sabia se era o pai, porque o pai não tinha carro, e o pai está buzinando. E o pai colocou a cabeça para fora e disse: menina, abre esse portão. Aí o menino abriu o portão. O pai foi lá no meio da rua com o carro. Entrou na garagem e falou para o menino: agora fecha, que ainda não dá no seguro.
Pegue a mão desse irmão e diga bem assim: se você não tiver fé para sonhar, não me atrapalhe sonhar, porque eu estou sonhando no deserto. Erebaia, sorimi, candaraia, lorimi, churimi, kevias. Isso, levante a tua mão e dá um grito de glória àquele que ainda cumpre sonhos. Prove a sé. Quem acredita que ele realiza sonhos de glória a Deus? Não. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade com gente incrédula. Há muitos anos atrás, só os mais velhos aqui vão lembrar, tinha um desenho na televisão, que até hoje eu não sei o nome do desenho, mas tinha um coiotezinho, um lobinho assim. Aquele era um personagem maligno, irmão. Ele olhava para um lado assim, olhava para o outro, o trem não estava vindo. Quando ele botava o pé, o trem. Aí ele olhava para cima e dizia assim: oh céus, oh vida. Você já conversou com gente melancólica que não pode sofrer? Não, pastor, tem jeito, mas não. Deus não vai fazer nada, não. Acabou. Já era. Agora conversa com um crente de fé, para tu ver. O sangue deu no meio da canela, você conversa com ele e diz: não, pai, vou sair dessa. Deus tem uma promessa comigo. Deus falou comigo que eu vou dar a volta por cima. Tem alguém que acredita no Deus de promessa aqui? Levante a tua mão e dê glória a Deus. Primeiro Jacó descobriu que no deserto podia dormir. Depois Jacó descobriu que no deserto podia sonhar. E com que Jacó sonhou? A Bíblia diz assim: Jacó dormiu, sonhou e viu uma escada. O que Jacó viu? Escada serve para quê? Para quê? Mais alto, para quê? Se teu irmão não der um glória a Deus, Jesus leva ele até 9 horas, irmão. Olha para o teu irmão e diga bem assim: Deus vai colocar uma escada no meio deste deserto, porque a sua vida não vai terminar embaixo. A tua vida não vai terminar com essa tristeza, não vai. Deus está colocando escada no deserto de alguém aqui hoje. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Não, levanta a mão que eu vou profetizar de olho aberto. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás disse que você não ia sair daí, mas eu estou colocando uma escada. Eu estou colocando uma escada para você escalar e sair daí. Eu vou te tirar desse poço, eu vou te tirar dessa cova, eu vou te tirar desse leito. Oramaia, suribicanda, lemoria. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Os crentes batizados com o Espírito Santo está aí. Suba um degrau dessa escada. Deus está te dizendo: eu vou te tirar desse deserto. Deus vai colocar uma escada aí. Deus vai colocar uma escada aí. Tem gente aqui que está num poço tão fundo que se Deus não pôr a escada, você não sai. Tem gente aqui que está numa cova tão perigosa que se Deus não colocar uma escada, você não sai. Tem gente aqui que recebeu um diagnóstico irreversível, e se Deus não colocar uma escada, você não sai daí. Mas Deus vai colocar uma escada. Se o teu irmão não der glória a Deus, ele já foi já. Pega a mão do teu irmão e diga: Deus vai colocar uma escada nesse deserto. Está chegando a hora da senhora sair daí, irmã. Está chegando a hora do Senhor sair daí. Está chegando a hora de Deus fazer uma obra extraordinária. Primeira coisa que Jacó descobriu é que no deserto podia dormir. A segunda coisa que Jacó descobriu é que no deserto podia sonhar. A terceira coisa que Jacó descobriu é que Deus ia colocar uma escada no deserto. Agora escute. Diga assim: eu vou subir, eu vou crescer, eu vou prosperar. Agora espera aí. Sabe onde a escada começava? Na terra. Onde ela começava? Mas ela terminava onde? Onde ela terminava? Então, riqueza, fama, honra não pode fazer você começar no céu e terminar na terra. Você tem que terminar na terra e terminar onde? Eu não sei porque tem gente, irmão, que não pode ter dinheiro. Deus dá dinheiro para ele, fica besta, fica famoso, fica soberbo. Deus dá para ele umas besteirinhas assim, ele acha que já é rico, já começa a esnobar os outros. Você acha mais bonito que os outros, você acha mais interessante que os outros. Olha para o teu irmão e diz assim: essa escada tem que terminar no céu, irmão. Deus não está te fazendo subir para você ir para o inferno, não.
Deus não vai te dar dinheiro para você se perder, não. Deus não vai te dar honra e fama para você se perder, não. Essa escada tem que terminar no céu. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Não dá para entender. O camarada não tem nada, é crente. Deus dá as coisas para ele, ele desvia. Tá duro, liso, tá no culto. Deus dá para ele um carro e não aparece na igreja mais. Deus dá para ele dinheiro, ele não. Que negócio? Que escada é essa? Que escada é essa? Que o camarada é anônimo, não é ninguém, gosta de todo mundo, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. Aí Deus dá para ele uma posiçãozinha, ele sobe uns 3 degrauzinhos e já começa a se sentir. Não. Essa escada tem que começar na terra, mas terminar onde? Não se perca nessa subida. Não se perca nessa escalada. Eu vi muita gente se perder no caminho porque não soube lidar com a escada de Deus. Satanás foi o primeiro. Ninguém tinha um cargo maior que ele. Ninguém tinha um cargo maior do que o diabo. Mas ele se perdeu na subida da escada. E hoje ele já não é mais um anjo de luz. Hoje ele é Satanás. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, por que Deus tem tanta geriza assim? Deus tem tanta aversão? Por que Deus trata com tanta dureza o soberbo? Eu digo para ele: porque todo e qualquer pecado, ou a maioria deles, é oriundo da concupiscência da carne. Então quando um homem peca, um homem cai, um homem erra, Deus se lembra de Adão. Deus se lembra de quem? Mas quando uma pessoa ensoberbece, Deus não lembra de Adão, porque Adão nunca foi soberbo. A soberba não nasceu com Adão. A soberba não é pecado de Adão. Adão não cometeu o pecado da soberba. Quem cometeu o pecado da soberba foi Lúcifer. Então quando você comete o pecado do orgulho, da altivez, da soberba, da arrogância, você não faz Deus lembrar do homem caído, você faz Deus lembrar do anjo caído. Então eu espero que nessa subida você não passe a se parecer com o diabo. Não dê lugar para exaltação no teu coração. Quando Deus te der dinheiro, prosperar teu caminho, abençoar tua casa, lembra que você começou embaixo. Lembra que teve o primeiro degrau. Lembra que você dormiu com a cabeça na pedra. Lembra que Deus colocou uma escada para você subir. Levanta tua mão e dê glórias a Deus. Jacó agora, pastor Igor, ele tem uma visão. Ele dorme, ele sonha, ele vê a escada, e na escada ele vê anjos. Ele vê? Só que a Bíblia diz que os anjos subiam. Vamos lá? De novo. Mais alto. Se você olhar para o texto, a lógica não é essa. Anjo não. Se você falar os homens sim. Os homens sobem e... Agora, os anjos não são daqui. Os anjos são de lá. Então os anjos deveriam descer e subir. Mas o texto diz que eles subiam e desciam. Por quê, pastor? Você está achando mesmo que Deus te deixaria num lugar onde não tem água, não tem suprimento, onde a noite é escura, onde tem as piores serpentes do deserto? Você está achando que Deus ia deixar você sozinho? Sabe o que Deus viu Jacó? Sabe o que Deus permitiu Jacó ver? Que ele não estava só. Pega a mão desse teu irmão e diga para ele assim: você não está vendo? Com estes olhos, aponta o dedo para ele e diga: com estes olhos. Diga para ele assim: mas quando você entra no carro, os anjos entram. Quando você sai do carro, os anjos saem. Quando você entra em casa, você vai para a cama. O anjo não vai para a cama não, o anjo fica na porta, porque ele dá ordem aos anjos dele ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Levanta a mão só quem tem um guardião na porta da casa. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Levanta a mão que lá vai uma profecia de olho aberto. Chorar e me canta séria. Os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. Pegue a mão de um irmão e diga para ele assim: um anjo que está subindo
está levando. O anjo que está subindo está levando. O anjo que está subindo está levando. Balança a mão dele e diga: mas o que está descendo está trazendo. Está trazendo. Está trazendo. Subidarguia, você arremia. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Tem anjo subindo levando e tem anjo descendo trazendo. Vai chegar alguma coisa na terra, vai chegar alguma coisa na tua casa. Levanta a mão, porque Goianira está sendo visitada nesta noite pelos anjos do Senhor. Eu creio. Província reborgia, que me sofá, que me comiria. Diga para o teu irmão: tem anjos descendo essa escada. Tem anjos descendo. Tem algo vindo de lá para nós. Tem uma bênção vindo a caminho. Tem uma bênção enviada dos céus para nossa casa e para nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Jacó viu anjos subindo e descendo. E a Bíblia diz que quando ele olha lá no topo da escada, Deus estava lá, no topo. Sabe o que Deus estava dizendo a Jacó? Pode subir, Jacó. Pode crescer, Jacó. Fique famoso, Jacó. Fique rico. Mas saiba de uma coisa: quem está no topo sou eu. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem está no topo da escada é Deus. Diga para ele: vai devagar, irmão. Vai devagar. Quem está lá no topo é Deus. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz assim, que quando Jacó vê os anjos subindo e descendo e vê Deus no topo, Deus lhe faz promessas. O que Deus faz? Você nunca parou para pensar que as maiores promessas de Deus na sua vida vieram quando você estava no deserto? Quando você está vivendo assim a promessa, que o negócio está bom demais, Deus dá uma calada assim. Deus deixa você usufruir. Deus deixa você aproveitar a bênção que Ele deu. Agora, quando tu está no deserto, a noite está escura, o travesseiro é de pedra, o filho está perdido, o resultado do exame é positivo, aí Deus vai lá no deserto e diz assim: minha filha, para você não perder a esperança aí, eu tenho algumas coisas para te dizer. Primeiro, você vai sair daí. Segundo, eu vou te abençoar, você, olha a promessa que Deus fez, e a sua descendência. Porque Deus está dizendo para mães, pais, filhos, esposas e esposas aqui: você está passando por um deserto. Agora, a promessa não é só para você. A promessa é para você e para os teus. A promessa é para você e para a tua família. Levanta comigo as duas mãos aos céus. A promessa é para você e para os seus filhos. A promessa é para você e para os seus netos. A promessa é para você e a sua descendência. Você não vai só sair dessa não. Você vai deixar um legado. Você vai deixar uma herança. Você vai deixar uma bênção para quem está vindo depois de você. Jacó vai. Só que a Bíblia diz que quando Jacó acorda, Jacó, já eu termino. Jacó, mais alto. Jacó, dormir é bom, sim ou não, irmão? Mas ninguém dorme para sempre. Porque senão você passa a vida toda sonhando. Não, você tem que sonhar e depois acordar. Porque tem gente que passa a vida todinha sonhando, aí passa a vida todinha dormindo, aí não acontece nada. Você tem que acordar. Acordar, vir para a realidade de novo e dizer assim: rapaz, depois dessa noite eu estou sabendo de algumas coisas que eu não sabia. Eu posso dormir, eu posso sonhar. Tem escada, tem anjo, tem promessa. Eu vou me levantar daqui e vou. Quando Jacó chega lá na terra para onde ele está indo, ele trabalha 7 anos para casar com uma mulher. É enganado o pai dela da outra. Ele trabalha mais 7. 14 anos trabalhando de graça. O salário dele, está escrito na Bíblia, o salário dele foi mudado 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Mas não adianta. Não adianta você querer esconder quem Deus mostrou e segurar quem Deus soltou e prender quem Deus chamou. Não dá certo. O camarada falou para Jacó assim: só vai eu só te dou as malhadas, porque malhada não nascia. No meio de 1000 nascia uma. Davi pegou uma varinha assim, ó,
desfiou a varinha, colocou na frente do coxo das ovelhas. Aí elas olhavam, bebia água e comia olhando para aquela varinha desfiada. Aí começou a nascer só malhada. Aí o Jacó enriqueceu e ficou mais rico do que o Labão. Jacó, escute isso. Quando ele passou pelo deserto, diga comigo: solteiro, pobre, sem rumo, com medo. Diga comigo: travesseiro de pedra. É isso aí que o Jacó tinha. Quando ele está voltando, quando Jacó levantou para ir para a casa de Labão, ele ungiu a pedra. Guarde isso. O que Jacó fez? Não, de novo. O que Jacó fez? A pedra. Irmãos, Deus falou algo comigo. Nunca mais esqueça isso. Esse negócio de pedra é ponto de vista. Tem gente que só consegue ver a pedra como tropeço. Alguém consegue ver como travesseiro. É uma questão de ótica. Tem gente que consegue ver problema em tudo. Tem gente que consegue ver solução. O Jacó ungiu a pedra. O que o Jacó fez? Ungiu a pedra. Porque o Jacó estava no deserto, mas tinha azeite para ungir. Não passa nesse deserto vazio, não. Porque tem pedra para ser ungida. Só que o Jacó, pastor Igor, ungiu a pedra. Escute isso. E disse assim: olha, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Aí ele unge a pedra e diz assim: um dia eu volto. Um dia, na mais alto que eu já termino. Um dia. Então, na ida é um deserto, um travesseiro de pedra, um sonho, a visão de uma escada, promessa de Deus, mas até então é tudo abstrato. Não tem como você provar. Não é nada concreto, não é nada palpável. O Jacó tem promessa, o Jacó tem Deus, o Jacó viu escada, mas o Jacó não tem como provar para ninguém. Que essa é a sua luta, querer provar um sonho que Deus deu para você. Como que você vai provar para os outros, irmão, se o sonho é seu? Deus não mostrou para todo mundo, Deus não falou para todo mundo, Deus não revelou para todo mundo, é um negócio seu e Deus. Quem tem que acreditar é você. Quem tem que crer é você. O Jacó creu e disse assim, ungiu a pedra e disse: eu volto. O que ele disse? Alguns anos depois, Jacó está voltando. Jacó está casado, rico, pai de 11 filhos. Ele tem camelos, jumentas, ovelhas, bois, servos, servas, ouro, prata. Aí a Bíblia diz que quando Jacó passa, ele faz questão de ir no mesmo lugar onde ele dormiu com a cabeça na pedra. E muitos anos depois, a pedra estava lá, no mesmo lugar. Só que na primeira vez, Jacó passa para sonhar. Na segunda, ele passa para testemunhar. Na ida, tudo é abstrato. Na volta, tudo é concreto. Na ida, Deus prometeu. Na volta, Deus já fez. Pega a mão de alguém e diga para o teu irmão assim: você vai voltar na pedra. Você vai voltar na pedra. A pedra vai olhar para você e vai dizer: eu conheço ela. Ela passou aqui, ela não tinha nada. Ele não era nada. Quando ele começou, ele só tinha um sonho, uma visão e uma promessa. Alguém vai olhar para você e vai dizer: esse homem aí, eu conheço a história dele. Esse homem saiu do nada. Esse homem aí, esse moço aí, eu conheço a história dele. Ele não era ninguém. Mas Deus está dizendo assim: você vai voltar na pedra para testemunhar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, eu volto sempre na pedra. Eu me converti no ano de 1996, na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui para a igreja para tirar uma moça da igreja e aceitei Jesus bêbado e drogado. Aceitei Jesus com a vida destruída, acabada, ameaçado de morte. Aceitei Jesus. Minha família totalmente destruída, meus irmãos na droga, meu pai um homem cheio de problema com a justiça, com a vida, meus primos, grande parte envolvida com tráfico, com homicídio, com tanta coisa. Eu aceitei Jesus, me batizei nas águas com um mês de crente,
e fiz um voto a Deus de que eu nunca mais tiraria os meus pés da presença de Deus. Comprei meu primeiro terno no brechó da igreja. Esses dias até uma irmã ficou brava comigo. Falou: pastor, isso queima meu filme. Se eu ficar falando dos brechó do bazar, porque eu tenho um brechó. O senhor tem raiva de brechó? Eu falei: raiva não, eu tenho trauma, irmão. Tanta roupa de brechó, o cheiro da naftalina não sai nunca. E eu comprei um terno no brechó da igreja, o mais barato que tinha. Paguei R$ 4,98 no blazer e na calça, verde alface xadrez. O falecido era maior que eu. O terno vinha até aqui, ó, só ficava a pontinha dos dedos para fora. A calça era fechada em cima e aberta embaixo. Meu irmão me deu uma camisa xadrez e outro irmão me deu uma gravata de crochê. Imagina. Para terminar, eu não tinha sapato social. Eu só tinha uma bota zebu. Lá vai eu de terno verde alface, camisa xadrez, uma gravata de crochê, uma Bíblia católica que meu pai me deu. Meu pai falou: nunca vi crente andar sem Bíblia. Me deu uma bibrona desse tamanho. Aí eu cheguei, pastor, logo depois do batismo, eu falei: rapaz, todo dia eu entro na igreja cedo. Hoje eu estou de terno, hoje eu vou entrar por último. Os irmãos têm que ver, eu me batizei, ué. Cheguei em casa, mostrei para minha mãe, falei: e aí, mãe? Ela falou: é um pastor. Tá lindo, filho. Entrei na igreja. Irmão, a igreja que eu me converti era uma igreja muito grande. Quando eu entrei com aquela roupa, as moças da igreja, uma batia na outra assim, dava cada risada. Eu entendi tudo errado. Olhei e falei: aí, Jesus, tá achando que vai ser fácil? Não, gente, para casar com vaso tem que orar, não é assim não. Fui lá, o irmão guardou um lugar para mim. Eu tô lá na frente, irmão, todo exibido. Aí o pastor, com dó, falou: irmãos, tem um rapazinho aqui na igreja, ele aceitou Jesus, me insistiu para batizar ele. Eu tive que levar ele num córrego para batizar. O pastor me levou num córrego para me batizar. Me batizou. Falei: está aqui tão feliz com Jesus, abandonou o álcool, abandonou as drogas, abandonou a vida errada. É uma bênção Jesus transformar a vida desse moço. Hoje eu vou dar oportunidade para ele. Aí o pastor me dá a oportunidade, mas eu estou com a Bíblia, eu não sei nada. Aí eu abri a Bíblia e copiei o que eu vi os irmãos falando. Naquela época o pessoal mudava a voz para pregar assim. Aí eu peguei o microfone e falei: eu saúdo a noiva do Cordeiro com a sacrossanta paz do Senhor nesta noite inefável. Até hoje eu não sei o que é inefável. Aí os irmãos: amém. Aí eu olhei para os irmãos bem firme assim, me sentindo um pregador. Falei para os irmãos: abram comigo a sua Bíblia no livro de Judite. Aí os irmãos: qual livro, irmão? Eu falei: Judite. Aí os irmãos: não tem esse livro na Bíblia. Eu falei: na minha tem. Aí o pastor foi lá, pegou minha Bíblia, deu uma conferida e falou: não, irmão, não é essa não. Aí um irmão ficou com dó, foi lá, pegou a Bíblia dele e deu para mim. Quase 5 quilômetros para ir a pé para a igreja, 5 para voltar. Fiquei doente, quase morri. Eu buscava meu irmão dentro das biqueiras para não ser morto, por causa do conceito que eu tinha antes de ser crente. Eu ia resgatar meu irmão. Meu pai, naquela vida do álcool, caindo na sarjeta, se entregou ao alcoolismo. A minha família era a família mais desacreditada daquela rua. A pior cidade do estado é aquela que eu morava. As pessoas diziam para mim: nunca vai sair um pastor dessa cidade, um pregador dessa cidade. Hoje, 30 anos depois, eu saí daquela cidade há muitos anos. Viajei parte desse mundo pregando o evangelho. E de vez em quando eu volto lá na pedra, pastor. De vez em quando eu volto para o carro em frente à igreja que eu me converti e digo: foi aqui, Jesus. Foi aqui que eu tive o meu primeiro sonho. Foi aqui dentro dessa igreja onde o Senhor me libertou. Foi aqui, Senhor, onde eu preguei minha primeira mensagem. Aí eu passo pela rua. Meu vulgo era o beiço tenebroso, porque no mundo o diabo coloca na cabeça do cara que ele é perigoso, que ele é mau. Tudo ilusão. Vem um mais valente que você e ceifa a tua vida.
vem um mais perigoso que você e te leva para o inferno. Não adianta nada não, tem essa não, irmão. A Bíblia diz que o valente só é valente até chegar outro mais valente que ele. Aí, ó, o beijo está vindo lá. Aí eu volto lá hoje na pedra. Só que quando eu passo na rua, justamente nas ruas onde eu passava, atribulando, ninguém me chama de beijo mais. O pessoal olha dentro do carro e diz assim: é o pastor Moisés. Ô pastor Moisés, a paz do Senhor. Vem aqui em casa fazer uma oração. Olha para o teu irmão e diga assim: você ainda vai voltar na pedra. Fica de pé, eu vou terminar com você de pé. Derevácia rébrea. Levanta assim comigo as duas mãos aos céus. Irmão, Deus vai te abençoar muito. Meu irmão, você que está aí nessa luta com a tua empresa, com os teus negócios, Deus vai te abençoar muito. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Quando Deus te abençoar, que a bênção virá realidade, diga para o teu irmão assim. Aí você vai lá e volta na pedra. Quando a tua empresa crescer, volta em frente à portinha onde começou e diga: foi aqui. Quando a igreja explodir de crescer, vai lá na garagem, vai lá na sala onde começou o primeiro culto. Oh, foi aqui, ó. Foi aqui que eu sonhei com a cabeça na pedra. Quando Deus tirar você e te levar para um outro lugar, de vez em quando, vem e passa na mesma viela, na mesma rua, para em frente à casinha que você morava. Olha para o barraquinho e diz: oh meu Deus, foi ali dentro. Foi ali que eu sonhei. Foi ali onde o Senhor falou comigo profundamente. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje você pode estar vindo para pedir. Você só tem um sonho, uma visão, uma escada e uma promessa. Mas você vai voltar para testemunhar. Quem acredita que vai voltar para testemunhar? Pegue a mão desse irmão que está ao teu lado com muito respeito. Diga: meu irmão, com tua licença, me dê tua mão aqui. Diga para ele assim: hoje você está indo, mas você volta. Diga para ele assim: na ida é um deserto, um sonho, uma escada, uma visão. Diga para ele assim: mas na volta é um testemunho, é culto de ação e graça, é você contando o milagre. Deus está dizendo para você hoje: não fica triste na ida não, sabe por quê? Você volta. Quem está vendo você indo vai assistir você voltar. A história não vai terminar com você pedindo não, vai terminar com você testemunhando. A história não vai terminar com você indo não, ela vai terminar com você voltando. Levante a mão de alguém lá em cima. Deus está dizendo que esse ano ainda portas vão se abrir. Este ano ainda a escada vai descer no deserto. Este ano ainda Deus vai confiar projetos para alguém. E Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: enquanto a vitória não chega, canta, adore, glorifique, confie, fique firme. Feche os teus olhos agora, porque Deus está dizendo que hoje o milagre está na adoração. Feche os olhos, mas abre a boca. Abre a boca, mas dê glória. Abra a boca e glorifique. Abra a boca e cante. Mas eu estou sentindo toda a igreja cantando. Está chegando uma novidade para sua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Você vai voltar na pedra. Uma novidade, mas eu estou sentindo. Bate no peito e diga: eu sinto que está chegando uma novidade para as nossas vidas. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, hoje tem novidade. Levante as suas mãos aos céus. Você, irmão, escolha um irmão. Você, irmã, escolha uma irmã. Dê nela um abraço e diga para ela assim: depois desse deserto, a promessa vai cumprir.
E você vai voltar na pedra. Você vai voltar aqui para contar. Você vai contar o que Deus fez, que Deus é, que Deus operou, que Deus salvou, que Deus curou, que Deus prosperou, que Deus levantou. Tem alguém que crê nisso? Diga glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra não falha, a tua palavra não engana, a tua palavra não erra, a tua palavra não ilude. Se nós fizermos o que é para ser feito, com certeza o Senhor fará também o que é para ser feito. Nós glorificamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus.